Pense rápido e responda aquilo que vier primeiro na mente. Qual o doce que não pode faltar na ceia de Natal? Se você pensou na rabanada, prepare-se, porque a origem das coisas de hoje é sobre esta delícia. A origem da rabanada é reivindicada pelos franceses. Os contos históricos dão conta que o doce foi criado para alimentar mães após o parto. Com o passar do tempo, o doce se espalhou pela Europa, atravessou oceanos para adoçar o paladar dos americanos, canadenses, mexicanos e, claro, dos brasileiros. Por aqui, ela é uma das estrelas da ceia de Natal e muito apreciada por toda a família. Eu trabalho na confeitaria há 8 anos, com bolos confeitados e com doces, com sobremesas, enfim, sempre trabalho nas datas comemorativas, Páscoa, e aí no Natal eu tive a ideia de trabalhar com as rabanadas recheadas. Na verdade, no século XV começaram já a fazer rabanada bem atrás, um tempo atrás. E as rabanadas, reza a lenda que foi através de uma senhora muito humilde, que ela não tinha o que comer na noite de Natal, apenas um pão velho e o leite do peito. E aí assim, essa lenda foi prosseguindo e aí o pessoal foi adaptando, com leite, agora umedece a rabanada com leite, com vinho. Normalmente em Portugal ela é umedecida com vinho. Aqui no Brasil que nós umedecemos mais com leite ou com leite condensado, enfim. E finaliza, a rabanada com a canela em pó, agora também estão fazendo muito com leite em pó. E a finalização é conforme a sua imaginação manda. A rabanada chegou no Brasil há 100 anos atrás, normalmente tradicional, não era rabanada recheada, apenas a rabanada mesmo, frita e empanada sem ser recheada. E aí há um tempo, há uns 10 anos atrás, começaram no caso veio a rabanada recheada. E aí aqui é a rabanada que nós produzimos, cortando, recheando com o recheio da preferência. Meu nome é Adriele Cunha Barbosa de Lima, eu tenho 30 anos, sou formada em gestão de pessoas e atualmente eu trabalho numa academia meio período e trabalho no período da tarde com os doces. Tenho um dom, gosto de trabalhar com doce, sempre trabalhei desde meus 18 anos e de 4 anos pra cá que eu me envolvi mesmo, que eu fiz cursos e estou me aperfeiçoando. A princípio, eu comecei a trabalhar com bolos e com docinhos, e aí sempre foi nessa vibe de fazer bolos, fazer docinhos. E há 3 anos atrás que eu comecei a fazer as rabanadas, que foi quando uma cliente me perguntou se eu fazia rabanada. Eu nunca tinha mexido com rabanada, meu primeiro contato foi com essa cliente que me pediu para fazer, e eu comecei a fazer testes para chegar na rabanada que eu tenho hoje. Eu trabalhava como técnica de segurança em um hospital. E aí, sempre levava docinhos, bolos que eu fazia, e aí minhas amigas pediram para eu começar a levar para elas. Então, eu encomendava um bolo aqui, outro bolo ali. E aí surgiu a ideia de eu fazer bolos no pote. Nunca fiz curso de bolos no pote, dessa área. E aí eu comecei a fazer meus primeiros bolos, vendi os primeiros bolos, comecei a vender. Vendia no hospital que eu trabalhava. E aí, logo depois, eu comecei a fazer bolo quilo, até que eu fiz meu primeiro curso de confeitaria, que é no buttercream, que é o bolo que eu gosto a cobertura que eu gosto de trabalhar. E aí, em 2019, iniciou as rabanadas, que foi quando uma cliente me perguntou se eu fazia rabanada. Nunca tinha feito, não sabia o que era. E aí eu fui pesquisar, fui na padaria, comprei, vi como era a textura, como que funcionava, como que fazia. E aí fiz minhas primeiras. Deram certo, não ficaram tão boas, mas eu queria melhorar. E aí eu dei para essa cliente provar, ela provou, ela Dri, ficou muito boa. Falei, mas eu não gostei ainda. Eu fui testando, até chegar
na rabanada que é hoje, que é bem crocante, a sequinha por fora, molhadinha por dentro, e as recheadas, que é o carro-chefe. A rabanada chegou no comércio através de uma senhora também muito humilde, lá da Bahia, né, aqui no Brasil, lá na Bahia. E na noite de Natal, ela não tinha muita coisa para oferecer aos familiares e ao vilarejo, né, era um vilarejo bem humilde. E aí ela tinha feito as rabanadas e apresentou, e todo mundo, foi um sucesso, um grande sucesso. E ela daí começou, é uma senhora que trabalhava apenas lavando roupa, ela começou a produzir, né, e vender, na verdade, as rabanadas. E aí foi expandindo. E segundo a história, conta que depois ela fez fábrica, né, ela conseguiu construir uma fábrica que expandiu. Foi Bahia e foi expandindo pelo Brasil inteiro. Então, começou através dela, né, porque como ela fez no Natal, e aí o vilarejo foi, o pessoal do vilarejo foi expandindo aí, foi falando muito sobre a rabanada, então ela começou, vendeu ali naquele dia, né? Depois ela participou, trabalhou várias vezes, mas enfim, o forte dela era ali no Natal. E aí o pessoal que foi conhecendo, foi pesquisando mais sobre a rabanada, e hoje em dia aí é sempre no Natal, né? Normalmente vende até fora de época, mas no Natal é o auge das rabanadas. Eu comecei com 21 anos e a tomar fundo mesmo, a viver basicamente da confeitaria, eu comecei quando meu filho nasceu. Que aí era uma forma de eu ter minha renda e criar meu filho, ficar com meu filho, porque era inviável para mim trabalhar fora e pagar alguém para ficar com ele. Meus fornecedores hoje, atualmente, quem são? Eu compro tudo nos atacadões, onde está mais em conta, rodo, vou, pesquiso, onde estiver mais barato eu compro. Agora, em questão de embalagens, eu gosto de comprar no Tagua Center, que é o lugar mais acessível e mais em conta. Hoje, a carro-chefe, assim, a que sai em disparado para os meus clientes é a de doce de leite. Tanto por ser um doce de leite caseiro que eu faço, que eu desenvolvi a receita, e por ser a menos, que eles falam que é menos enjoativa, né? Mas a carro-chefe é a de doce de leite. Hoje, os produtos que eu mais utilizo leite condensado, creme de leite, trigos, né? Todos têm que ser de muita qualidade. Hoje meus clientes perguntam, né? Nossa, Adri, essas coisas são muito boas, são de muita qualidade, mas para você ofertar algo de qualidade, com preço justo para os seus clientes, você tem que oferecer produtos bons, né? Com produtos de qualidade. Então hoje eu uso, todos os meus produtos são de muita qualidade. Para a rabanada, eu não utilizo pão de sal, eu utilizo pão baguete. Então, para você ter uma rabanada fresca, boa, que não fique seca, você pede o pão de rabanada na padaria, eu peço pão de rabanada. E aí esse pão fica sendo descansado por 3, 4 dias. Lá pelo terceiro dia que ele está pronto para ser utilizado. Para a rabanada ficar no ponto certo, é todo um processo, tanto desde o pão, do momento de deixar o pão descansar, ao momento de molhar no leite, de passar no ovo e depois fritar, deixar descansar e só depois passar no açúcar. Então a dica que eu dou para quem trabalha com rabanada ou quem pretende trabalhar com rabanada nesse Natal é respeitar os processos, de deixar, depois que passar no ovo, passar no leite, deixar descansar e deixar escorrer bem o óleo para você entregar um produto bom para o seu cliente, uma rabanada sequinha. A confeitaria ela abrange muitas áreas, então hoje eu não procuraria trabalhar em outra área. Se eu quiser sair hoje da confeitaria de bolo no pote, eu faria curso em outra área da confeitaria, de docinhos, para casamento, coisas diferentes, mas continuaria no ramo de confeitaria, que é o meu dom, é o meu talento que eu tenho.
Então, a rabanada você pode fazer com um pão rabanete ou com pão de forma. Não é, né, específico, um ou outro. Mas tem gente que faz até com pão de sal, mas o certo, o específico é o pão de forma e a rabanete. Tá? E ela é umedecida no vinho. Aqui no Brasil é mais com leite mesmo ou leite condensado. Aí a gente umedece ela no leite e depois você passa ela nos ovos, né? Os ovos batidos ou batidos com fouet ou com uma batedeira. E depois frita no óleo quente, ou pode ser assada também, né? Depende muito do que a pessoa deseja. Pode ser frita ou assada e depois ela é empanada no açúcar com canela ou açúcar puro, dependendo, e pode ser empanada também com leite em pó. Eu também trabalho empanado com leite em pó. O ideal mesmo para fazer rabanada, o pão ideal para fazer a rabanada é o rabanete, é o que o pessoal prefere 100%, né? Tem o pão de forma, mas o pessoal prefere sem dúvidas o pão rabanete. Eu acho que por ser mais fofinho, né? Não que o pão de forma não seja mais fofinho, ele é mais fininho. Já o rabanete, ele fica mais grosso, mas bem fofinho. Então, ela faz uma rabanada mais grossinha. O pão de forma já fica bem fininho. Eu, particularmente, só trabalho com o pão rabanete por isso, porque o pessoal prefere que corte, que recheie no meio. Então, o pão de forma não tem essa possibilidade, é só por cima o recheio. O principal desafio para conquistar cliente, eu sou comunicativa, eu converso, mas no momento de você apresentar seu produto, seu trabalho, surge aquele medo, aquela insegurança de será que é bom mesmo? Mesmo você sabendo que é bom, você sente essa insegurança. Então, minha principal dificuldade para conquistar clientes era apresentar meu produto para os clientes e perder esse medo de será que vai estar bom, será que não vai? Então, chegar neles e apresentar, falar, essa foi minha principal dificuldade. Hoje, minha principal dificuldade é como eu sou mãe solteira, então eu tenho que conciliar a rotina do meu filho, rotina de casa e como eu trabalho meio período, até 1h da tarde, tenho que conciliar esses três. Então, ter a rotina com a criança dentro de casa é muito louca. Então, tem dias que ele não vai para a creche, eu tenho que trabalhar de madrugada, então madrugada vira dia. A minha principal dificuldade é essa, conciliar a rotina de filho com empreender. É bem puxado. Eu fiz um curso há 3 anos atrás, eu tinha muita vontade de abrir uma loja. Meu sonho era abrir uma loja, ter uma loja. E aí eu me cadastrei num programa gratuito do Sebrae sobre empreender. E aí eu fiz um curso de 2 dias para me ensinar como que funcionava o fluxo de caixa, capital, investimento, tudo isso. E aí eu desisti de abrir loja porque assim é um custo muito alto. Então o curso que eu fiz foi esse do Sebrae. Atualmente eu trabalho com uma planilha de preços que eu pego todos os meus produtos, jogo nela e ela me dá uma variação de quanto eu cobro por produto. E de confeitaria eu fiz um curso de buttercream. Foram esses 3 cursos que eu fiz. Atualmente, no Natal é sempre uma boa época para você vender. E se você tem um produto diferenciado, igual tem o das rabanadas recheadas, lucra. Você lucra muito, só que você também tem que ser pé no chão para você saber calcular, para você passar um produto bom e acessível que você possa tirar uma margem de lucro boa. O mercado da confeitaria é lucrativo, é concorrido, só que a partir do momento que você decide entrar na confeitaria, que você decide empreender nessa área, você não pode olhar para o trabalho do outro. Porque quando você olha para o trabalho do outro, você esquece do seu e desacredita no seu. Então, assim, se for entrar na confeitaria, entre assim, com unhas e dentes e não olhe
para o trabalho do seu concorrente, olhe para o seu e dê seu melhor. Atualmente, eu que faço toda a contabilidade do meu trabalho, eu uso planilhas para precificar, para o fluxo de caixa que entra, que sai, tudo é em planilhas. Então toda a parte financeira sou eu também. Como eu trabalho junto com a amiga, a gente tem um ponto, né, de trabalhar eu e ela juntos, além do que eu trabalho aqui em casa, quando tem encomendas, a gente trabalha em um ponto. Então a gente abre o caixa todo dia, fecha a caixa todo dia, vê o que entrou de lucro, o que saiu, o que precisa comprar. Então a gente tem um fluxo de caixa de abertura e de fechar. Em relação ao meu diferencial, eu acredito que seja qualidade, que hoje eu vejo assim que na confeitaria muitos querem oferecer produtos caros, mas não oferecem qualidade. Em questão da rabanada, foram testes e testes até chegar na rabanada que eu tenho hoje. Então, é todo um processo que eu respeitei, que eu corri atrás, que eu estudei, que eu vi que deu certo. Então, o meu diferencial é esse, é apresentar para o meu cliente o meu melhor. Hoje, meus principais clientes, né, é o boca a boca. O Instagram, as redes sociais ajudam muito, mas assim, a maior parte dos meus clientes que chegam é pelo boca a boca, é um indicando para o outro, principalmente agora no Natal, as rabanadas. A maioria dos clientes que chegam é indicação de outros clientes. Hoje, minha maior fonte de relacionamento com meus clientes é o Instagram e o Facebook, mas grande parte dos meus clientes são amigos pessoais. Então tem um contato, tem a questão de, igual agora no Natal, de mandar mensagem, de perguntar se vai fechar pedido, mas o principal mesmo, minha principal rede de comunicação é o Instagram. Atualmente, no Natal é sempre uma boa época para você vender, e se você tem um produto diferenciado, igual tem o das rabanadas recheadas, lucra. Você lucra muito, só que você também tem que ser pé no chão para você saber calcular, para você passar um produto bom e acessível que você possa tirar uma margem de lucro boa. Não existe um ponto ideal para boa rabanada, assim, específico, né? Tem pessoas que gostam dela mais umedecida e tem outros que gostam dela mais sequinha. Eu trabalho com ela mais umedecida, então eu deixo ela assim, no leite, né? Afundo bem ela no leite para aquele pão, né, absorver bastante o leite. Quando eu vejo que está bem absorvido, aí eu já vejo que para mim já está bom, já vai sair aquele pão bem molhadinho. Quando eu cortar, a minha rabanada vai estar bem umedecida. Não existe outro tipo de rabanada, é padrão. Ou é pão de forma ou é o pão rabanete. E aí recheada, né? Aí conforme o recheio, mas o padrão é pão de forma ou pão rabanete. Plano futuro é mudar para uma casa maior, porque hoje minha casa só são 3 cômodos. Então eu tenho essa vontade não tenho vontade hoje mais de abrir loja, de ter um negócio, de ter um ponto assim fixo. Mas eu tenho vontade de mudar para uma casa maior para eu poder atender mais clientes, porque hoje, querendo ou não, a minha casa, por ser pequena, ela me limita muito. Então mudar para uma casa maior. Hoje, se eu tivesse um espaço maior, se eu tivesse mais... Hoje eu só tenho uma geladeira, agora que eu vou comprar, por exemplo, no Natal, vou comprar uma panela de fritar agora, que é para aumentar a minha demanda, então seria aumentar meu espaço. Gratidão, porque eu acho que para certas decisões na minha vida, tanto de empreendedor quanto pessoal, a gente tem que ter coragem, porque se não tiver coragem, não adianta. Se você for pensar no medo, você não sai do lugar, você se estagna. Então, eu tomar uma decisão eu não tenho família aqui em Brasília, é só eu e meu filho. Então, tomar uma decisão de que seria só eu e meu filho, de uma separação e de que eu carregaria tudo nas costas, você tem que ter muita coragem. As pessoas preferem, sem dúvidas, para o dia seguinte a rabanada porque ela absorve melhor, né?
ela fica ainda mais úmida, aquele leite que a gente usou no começo, que eu mergulhei o meu pão, ele absorve melhor, né? Então, quando você acaba de comer, ela ainda não está tão úmida. De um dia para o outro, ela fica geladinha, né? Vai para a geladeira, fica geladinha e ela fica bem mais molhadinha. O pão conseguiu absorver melhor aquele leite. Então, o ideal é comer realmente de um dia para o outro, para ficar mais saborosa. Confeitaria, eu falo para todo mundo que quer mexer com confeitaria. Confeitaria é constância, é não desistir, é não olhar para o seu concorrente, é dar o seu melhor e fazer o seu, não se importar com o do outro, porque a partir do momento que você passa a olhar para o do outro, você tira o foco do seu e você não faz o seu melhor. Então, quando eu for fazer meus bolos, as rabanadas, essas coisas, são coisas que eu crio, que eu faço. Eu não fico indo lá pesquisar o do vizinho, do concorrente para ver como que é, porque assim eu foco no meu e não foco no do outro. A principal dica que eu dou para quem quer abrir um negócio, seja na área de confeitaria ou em qual área for, é que se apegue, estude, vá atrás, corra atrás, compre livros, estude o máximo que você puder e não desiste na primeira dificuldade, porque dificuldades vão vir uma atrás da outra, vai ter dias que não vão ser bons, vão ter dias que vão ser maravilhosos, mas não se deixe levar pelo dia ruim.